Prosseguindo no estudo de História da Igreja, estamos agora na lição 4, vamos ao item 31 do nosso material didático, Robert Le Bougre, página 91 do nosso livro. Bom, o ano que eu coloquei aí, sempre lembrando que eu estou fazendo a cronologia da história da Igreja, é a melhor maneira de nós entendermos. Então nós temos eventos em paralelo, ok, que vão nos ajudando a entender o geral da história. Então o ano de 1239, ele é um ano importante por causa dessa figura, Robert Le Bougre, que ele vai se destacar entre os inquisidores. Bom, então vamos lembrar o seguinte, em termos de tempo, esse talvez seja o auge do papado, o auge do poder do papado na história, quando o Papa mais mandou, ok? E tudo começou há cerca de 160 anos antes. Vocês lembram da história de Gregório VII? Foi ele que conseguiu colocar o Papa acima do imperador do Sacro Império Romano Germânico. Por isso, para os católicos, ele é chamado de Gregório o Grande, ok? Bom, agora cerca de 150 anos depois, 160 anos depois, eles estão em guerra, estão nas cruzadas, em guerra contra os muçulmanos, e também na Europa eles estão numa cruzada, que eles chamam cruzadas contra os albigenses, outros chamam de cruzadas contra os anabatistas, ok? Mas é uma cruzada, onde eles estão fazendo guerra, capturando, e eles, então o Papa Inocêncio III deu aquele start na Inquisição, tá bom? E agora esse homem aí é que vai receber o poder para poder perseguir, capturar, torturar e até queimar as pessoas, né? Bom, eu coloquei uma citação aí para vocês, eu vou ler agora com vocês, vamos tratando exatamente da história desse personagem. Diz o seguinte: o perseguidor de hereges, Robert Le Bougre, ganhou asas de forma macabra através da carta pontificial que trazia consigo. Bom, essa carta pontificial que vai explicar agora era autoridade para ele poder até tirar a vida de pessoas. Então, se ele encontrasse alguém que na concepção católica era herege, no caso a maioria deles aqui eram igrejas que não aceitavam o batismo de recém-nascido, ou seja, eles eram considerados hereges desde 411 com Agostinho de Hipona, tá ok? Bom, o historiador prossegue: com 50 mercenários e arqueiros, ele percorreu o país prendendo qualquer cidadão e queimando em sua passagem tudo que parecesse se desviar um pouco da crença coletiva em vigor. Então observe, quem acompanhava, quem seguia essa ordem dos papas já é chamado de mercenários. Eram pessoas que eles viviam de roubar, matar e destruir. A princípio, a Inquisição, o Papa não conseguiu colocar em prática porque os padres, muitos padres não tinham coragem de fazer o que a liderança ordenava, né? Porque o indivíduo, vamos dizer, numa situação normal, você queimar alguém, matar uma pessoa, é muito ruim, tá bom? Então, muitos não conseguiam fazer. Então, eles colocam quem? Mercenários, pessoas que já viviam de receber um pagamento para quê? Para atrair alguém, para matar alguém e assim por diante, né? Então, eles estão colocando aqui esses 50 mercenários, eles vão perseguir cristãos e vão encontrar cristãos que não pegam armas nem para se defender, ok? Os cristãos vão fugindo, como nós vimos nas aulas anteriores, mostrando até cidades que a história relata que os cristãos vão fugindo para escapar da Inquisição Católica. O historiador prossegue: a sexta-feira, 13 de maio de 1239, vou dar uma pausa aqui para explicar a vocês. Se você pesquisar na história sobre a sexta-feira 13, os historiadores assim não têm uma certeza sobre qual seria a origem da sexta-feira 13, mas eles percebem na história, tá bom, que havia principalmente entre os povos pagãos
esse dia como um dia espiritual para eles. Então muitas coisas estranhas sempre aconteciam na sexta-feira 13. Ou seja, eles programavam alguma coisa ruim. Tá bom? E tem questões da divindade Odin se reunir com até 13 deuses, uma série de coisas. Mas o historiador aqui, ele nem faz um longo comentário sobre isso, mas ele relata que foi exatamente numa sexta-feira 13 dessa, né? E aí ele relata: a sexta-feira 13 de maio de 1239 foi incontestavelmente o ponto mais baixo de sua atividade tenebrosa. Na semana anterior ao Pentecostes, 700 cátaros da região de Champagne foram submetidos a um interrogatório severo. Haviam sido identificados em buscas feitas durante a feira semanal da província de Provins, sempre muito frequentada, né? Então vocês vejam essa parte. Ele recebeu a ordem exatamente como inquisidor e saía com esses soldados para pesquisar, averiguar se havia algum herege naquela região. E como eu tenho dito para vocês, as igrejas evangélicas, elas não podiam viver na cidade. Elas tinham que viver no campo já há bastante tempo. Só que agora a perseguição está aumentando. A Inquisição, ela aumentou a perseguição. Não, mas a perseguição já havia. Ok? Então, eles identificaram, ele está contando aqui, 700 cátaros. Vamos lembrar quem eram cátaros. Cátaros é um termo que significa puros. A primeira vez que ele aparece na história é um grupo de anabatistas, lá no 3º século da era cristã, os seguidores de um pastor chamado Novaciano, que se desligou da Igreja Católica quando houve uma perseguição. Se desligou da Igreja de Roma, ainda não existia Igreja Católica, mas se desligou da Igreja de Roma quando houve uma perseguição e muitos bispos em Roma e pessoas aceitaram adorar o demônio para não morrer. Então eles se separaram e historicamente eles ficaram sendo conhecidos como cátaros. Em primeiro lugar são esses. Recentemente foi identificado na história, melhor dizendo, que existia um outro grupo também que se identificava como cátaros, mas que na verdade eram católicos maniqueístas. Tá bom? Esses normalmente eles vão pegar em armas para se defender. Nós vamos encontrar aí guerra entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Católica Maniqueísta. Eu falo que é a Igreja Católica porque quando você vê reportagens, filmes feitos nas ruínas daquelas igrejas que foram destruídas também pela Igreja Católica, quando você vê essas ruínas, tem sempre lá as imagens de escultura, é um templo católico, só que com alguma filosofia também do maniqueísmo. Bom, o historiador prossegue. Um dos cronistas menciona que bastava ser chamado de bugre. Bugre, irmãos, que vem de búlgaros. Era um título que eles davam e significava verme ou inseto. E quer dizer, eles então começaram a chamar os cristãos, tá bom? Que eles aqui estão sendo chamados de hereges também, são hereges ou bugre, ou seja, verme. Então, se tivesse passando um cristão anabatista e algum cidadão gritasse verme, dizendo que aquele era, tá bom? Então, bastava ser chamado de bugre ou verme para ser preso e queimado pelo irmão Robert. Segundo as fontes, na sexta-feira antes de Pentecoste, Le Bugre levou 183 cátaros maniqueus e bugres inocentes à fogueira na montanha de Monte Aimé, 20 quilômetros a sudoeste da cidade de Châlons, em Champagne. Tudo isso na presença do Sereníssimo Tribal IV, rei de Navarra, e dos barões da Champagne, bem como de 16 bispos das regiões dos arredores. Apenas o arcebispo de Sens não estava presente. Como testemunha ocular, o relator Aubry des Droesfontein diz que talvez fosse um protesto silencioso contra esse holocausto grande e muito agradável a Deus. Bom, essa região que ele está falando aqui, a região de Navarra, vocês têm que pensar hoje na região da Espanha.
ok? O reino de Navarra, nessa época nós estamos falando ainda de 700, 800 anos atrás. Estamos falando ali próximo de 1200, entre 1200 e 1300. Então ainda não existia a Espanha, mas existia um grande reino, que era chamado o Reino de Navarra, que é um dos grandes reinos que vai formar a Espanha, tá bom? Então a perseguição nessa região, ela tinha assim dois lados. Ela tinha um lado que era uma perseguição super leve. Os cristãos, eles só precisavam pagar um imposto para viver naquela região. Que região é essa? Era a parte da hoje Espanha que estava dominada pelos muçulmanos. E os muçulmanos, eles toleravam os cristãos, eles toleravam os judeus, eles não criavam sempre problema, tá ok? Eles chamavam até os judeus de um povo do livro, um povo a ser protegido. Naquela época não havia essa rivalidade. Está acontecendo, está começando porque a Igreja Católica quer tomar Jerusalém dos muçulmanos. Essa guerra gerou toda a confusão atual, tá ok? Mas naquela época não tinha. Então essa parte, né, dali da Espanha, que era dominada pelos muçulmanos, os cristãos viviam tranquilamente. Mas tinha uma parte desse reino de Navarra que era dominado pelos católicos. E vocês podem pesquisar na história, irmãos, a Inquisição, exatamente dessa região que chama da Espanha, no caso aqui de Navarra, faz parte da atual Espanha, né? É a pior perseguição da Europa. Nós temos até a história, por exemplo, o Silvio Santos aqui no Brasil, o pai dele, um tataravô dele, né, fugiu, teve que sair da Espanha fugido porque eles deram ordem que queriam matar todos. E da mesma maneira eles tratavam também os cristãos anabatistas. Isso daqui, veja, nós estamos ainda longe daquele período da Reforma, né? Isso é no ano de 1239. 1239. Essa Inquisição vai prosseguir, durante a Reforma vai continuar acontecendo, ela não vai acabar tão cedo, ela só vai acabar no ano 1800, que os católicos não poderão mais fazer o uso dessa lei, será proibido, porque a Revolução Francesa vai colocar nos seus documentos, ninguém poderá ser molestado por sua fé. Tá bom? Então Navarra era um reino da atual Espanha. E vejam como os cristãos estão sendo mortos. O que ele descreve aqui, primeiro um grupo que ele capturou, está dando uma das histórias, né, que ele capturou primeiro 700 cátaros, ou seja, que seriam anabatistas, lembrando que a história comprova que o termo cátaros ele foi aplicado primeiramente a esse grupo de anabatistas novacianos, tá ok? Então, primeiro ele pegou um grupo de 700 cátaros e fizeram um interrogatório, né, sobre eles, e assim usando torturas, tá ok? E depois eles também levaram 183 cátaros e bugres, né, que seria lá da Bulgária, anabatistas da Bulgária, poderia se chamar assim, à fogueira. Então, pensa o que significa nessa história que foi anotada. Porque tem muita história de perseguição que não era nem anotada, nós não temos na história. Hoje, a Igreja Católica ela fala o seguinte: as pessoas exageram, eles falam em milhões de mortos, né, pela Inquisição. Não são, nós encontramos documentos de apenas 18 mil mortos. Isso já seria um absurdo. 18 mil mortos já seria um absurdo. Dizer que a Igreja de Jesus faz essas coisas. Não era a Igreja de Jesus. 18 mil mortos já seria um absurdo. Só que, na verdade, são 18 mil que foram anotados. E fora os mortos pelas guerras santas lá no Oriente Médio, na Europa, contra os bárbaros, todas essas guerras santas, tudo isso é organizado devido a uma doutrina católica. A doutrina da guerra justa, que também é chamada na história de doutrina da guerra santa, que foi organizada por Agostinho de Hipona. Então eles seguiam essa doutrina, eles acreditavam que eles podiam matar. Então nós pensamos aqui, nesse evento, 183 anabatistas cátaros
foram queimados vivos. Né? E isso é uma coisa horrível, você queimar alguém vivo. Infelizmente, aqui no Rio de Janeiro, eu já passei, estava perto da casa da minha mãe, estava na casa da minha mãe, ali em Bom Sucesso, e senti um cheiro estranho de carne, e disseram que aquele cheiro de carne queimada, aquele cheiro, era porque lá no Complexo do Alemão eles estavam queimando pessoas. Então, imagine você queimar 183 pessoas. Ou seja, é uma coisa realmente que quem estuda a história fica espantado com essas coisas, né? É nesse período também que vai surgir, você já deve ter ouvido falar no Drácula. Existe o Drácula da ficção e existe o Drácula da história real, né? O homem que inspirou o Drácula. Você pode pesquisar na história, você vai na internet, você vai encontrar sobre ele. Ele era um católico, de uma ordem católica chamada Ordem dos Dragões. E a especialidade dele era torturar, né, e matar as pessoas com um sofrimento extremo. Então, eram coisas que aconteciam assim que nós sabemos. Não é nem humano. Isso aqui é de uma religião que engana a humanidade. O historiador prossegue. Seu segundo codinome era Robert Le Petit, Roberto Pequeno. De início, exercia atividades eclesiásticas no norte da França. Depois abandonou a batina e tornou-se ativo nos grupos de bocomilos cátaros, anabatistas no reino dos búlgaros, atual Bulgária, tá bom? Bocomilos cátaros, em Milão. Mas após 10 anos, esse dissidente confessional voltou repentinamente à sua pátria, agora na figura de um dominicano. Pátria aqui ele está falando do católico, né? Agora na figura de dominicano. Lembra-se que dominicano e franciscano são as ordens da Inquisição, aqueles que podem prender e matar, tá bom? E prossegue, recebeu o cargo de comandar a caçada aos búlgares. Olha só, irmãos, o que esse historiador está relatando. Esse homem, tá bom? Ele era um católico, tá bom? Ele era um católico, Robert Le Bougre, mas o que ocorreu? Ele abandonou a batina e ele foi viver no meio desses anabatistas cátaros.